Eu sou o Lucas, minha história começou na Unicamp em 2008, sou 08. Me formei em 2012 em matemática aplicada e computacional, com ênfase em pesquisa operacional. E, bom, em 2011, enquanto eu era graduando ainda, eu entrei no mercado, trabalhei numa das empresas parceiras da Unisoma, como estagiário, e aí fiquei 1 ano como estagiário, fui efetivado, fiquei até fevereiro de 2016 agora. E em março eu comecei numa empresa que chama Tech Systems, é uma empresa americana. E, bom, o resumo é esse. Você quer que eu fale mais alguma coisa? Introduçãozinha. Bom, eu me chamo Marina, eu entrei na matemática aplicada em 2007. Eu acho que muita gente aqui devia estar no primário, talvez. Eu me formei em 2011. A maior parte das disciplinas que eu puxei na época foram na física. Na época eu tinha interesse em fazer a ênfase em física. Só que essa ênfase ela foi extinta quase na mesma época em que eu decidi. Então eu acabei só puxando as matérias e não obtive a ênfase de fato. Posteriormente eu decidi ingressar no mestrado em física, aqui do lado, na FGW. Eu defendi a minha dissertação na área de informação quântica e atualmente eu faço doutorado na mesma área ainda. Bom, boa noite. Meu nome é Edson, mas todo mundo me chama de Mano, que é sobrenome, então, à vontade. Entrei na Unicamp em 2010, na Unisoma entrei em 2012, estou lá até hoje. Formei agora no fim do ano, vou colar grau daqui a 2 semanas. E basicamente isso. Trabalho já na Unisoma há uns 5 anos, trabalhei junto com o Lucas, agora ele saiu da Unisoma. Trabalhei em vários projetos aqui, então não tiverem dúvidas, alguma coisa, vamos lá. Bem, boa noite, eu sou Chet, eu sou professora associada aqui do Departamento de Matemática Aplicada, nem vou dizer há quanto tempo. Eu trabalho na área de otimização. Atualmente, nos últimos anos, eu tenho trabalhado mais com métodos sem derivadas, o que finalmente me deu a chance de trabalhar com problemas práticos, né? Porque até então eu dizia que eu trabalhava com métodos aplicáveis, mas não de fato aplicados. E agora eu posso dizer que sim, finalmente nós fizemos aí uma tese de doutorado onde nós trabalhamos com um problema real. Eu fui coordenadora de graduação entre 2004 e 2008, fiquei também o ano de 2003 e o ano de 2009 como coordenadora associada. Então, acho que aí eu tive essa experiência de encaminhar alunos para estágios e também participar mais, né, da escolha dos alunos para seguirem no futuro, ou na vida acadêmica, ou para o mercado de trabalho. Então, talvez com isso eu possa colaborar um pouco mais nessa discussão, né, em termos de mercado de trabalho, porque claro que eu diria para vocês, sigam a vida acadêmica, talvez não hoje, nesse país que a gente está com todos esses problemas, mas eu adoro jamais me arrependi, né, de ter seguido a vida acadêmica, de ser professora, né, de universidade, mas acho que eu também posso conversar um pouco, discutir um pouco sobre essa questão do mercado de trabalho. Agora alguém tem alguma pergunta de início? Boa. Não fiquem envergonhados, pessoal. Somos amigos. Assim, eu posso estar errado, mas só quando ela falou da vida acadêmica agora, a Marina concordou assim em relação também ao contexto socioeconômico do país. Eu fiquei interessado, já que você está no doutorado também, assim, vivendo... Qual que é a minha perspectiva? Desespero. Verdade. A minha ideia inicial, é claro, era seguir a carreira acadêmica, prestar concurso, ir progredindo. Mas atualmente a gente tem universidades que não estão conseguindo retomar as aulas. Tem universidades que estão fazendo cada vez mais editais apenas para professor temporário, que é uma grande enganação, na verdade, esse tipo de edital. Então, assim, eu vou ter que começar a reconsiderar minhas opções, faltando 2 anos para terminar.
Eu sei que eu vou arranjar outras coisas para fazer da vida. Eu gostaria de seguir na área de ensino. Eu realmente adoro dar aula. E eu vou dar aula não importa para que idade. Daria aula para ensino superior, se tivesse oportunidade. Mas também para ensino médio, para técnico. Então, assim, o que eu quero realmente fazer é dar aula. Se eu puder fazer isso juntamente com a pesquisa, será um bônus. Mas eu vejo que talvez a pesquisa, nos próximos anos, não vai ser uma opção. Assim. De fato, isso que, quando eu me referi à vida acadêmica, eu disse fazer pós-graduação e entrar como professor, né? Seguir como professor. Isso, de fato, é um cenário péssimo que se discutia, né? Agora, hoje nós ouvimos aí a questão das bolsas do CNPq, que se não houver descontingenciamento, elas vão ser suspensas. Então, são, nem sei lá, né? Assim, quanto milhares de bolsistas, eu acho que eu ouvi um número 100 mil, não sei se é esse, né? De bolsistas que ficarão prejudicados. Mas eu acho que, independentemente de você fazer mestrado, doutorado para ser professor, o mestrado e o doutorado também abrem portas no que nós chamamos de mercado de trabalho, né? Eu tenho muitos ex-alunos que estão, que fizeram a pós-graduação e foram contratados em bancos e empresas. Uma aluna minha que terminou o doutorado em abril, ela foi contratada no Bradesco, lá em Osasco, para trabalhar na área de Big Data, né? Então, eu acho que fazer o mestrado e o doutorado também não está dizendo, olha, eu só vou ser professor, né? Isso pode te preparar também, talvez melhor, para trabalhar em outros campos, né? Obrigado. Alguém? Boa noite. Seguindo na pergunta dele sobre fazer carreira acadêmica, vocês acham viável, não sei se já tem histórico de algum aluno que saiu daqui da graduação e conseguiu seguir carreira acadêmica em outro país, desses países que são mais amigos do Brasil, assim, tipo Canadá, Austrália, e conseguiram fazer uma carreira acadêmica lá fora? Eu não vou responder mais nada. Bom, eu vou citar 2 exemplos de ex-orientandos meus. Eu tenho os 2 de iniciação científica. Um deles ele era aluno da engenharia de computação, mas fez iniciação científica aqui. Fez iniciação científica comigo aqui no IMEC. Ele fez o mestrado na engenharia elétrica, o doutorado lá. Quando ele fazia o doutorado na engenharia elétrica, ele foi fazer um sanduíche na Irlanda. Ele terminou o doutorado, foi fazer o pós-doc na Irlanda e foi convidado para continuar a trabalhar lá. No entanto, surgiu a oportunidade dele prestar um concurso aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica. Eu acho que ele foi um dos últimos que conseguiu entrar para o concurso, acho que foi ano passado isso. E ele voltou e é professor da Engenharia Elétrica da FEC hoje, né? Mas ele tinha essa chance de continuar lá na Irlanda, em Dublin, né? E como um profissional. Um outro aluno também, orientando o meu de iniciação científica, depois ele fez mestrado aqui com o Lúcio na área de finanças, e ele trabalha hoje nos Estados Unidos, em Nova York, numa empresa que trabalha nessa parte do mercado financeiro, né? Então, assim, esses são os 2 casos que eu conheço de ex-orientandos meus, né? Eu não conheço, não posso te dizer outros casos, mas claro que isso é mais difícil, mas é possível, não é impossível, não. Isso acontece. Do caso que eu conheço, na época que eu estava fazendo graduação, o Ciência Sem Fronteira estava bem no começo, bastante gente foi para fora. Como Ciência Sem Fronteira, eu tenho 2 amigas que eu ainda mantenho contato. Uma foi para a Suíça, ela está fazendo o doutorado dela agora lá, pulou direto o mestrado, foi para o doutorado. Uma outra amiga, ela voltou para o Brasil do Ciência Sem Fronteira, e ela está com contato na Irlanda. Ela submeteu um projeto agora, está aguardando um retorno e vai tentar fazer o mestrado dela fora, lá na Irlanda também.
Então é possível, você consegue, só que o interessante é você conseguir contatos. Aí você conseguir contatos, ter um contato com o pessoal lá fora, já ir conversando com algumas pessoas que fizeram isso e tentar manter um contato para você saber como que é o caminho que essa pessoa fez, o que eu posso fazer para ir também. Posso falar uma coisa? Rapidinho. Eu conheço duas pessoas também que conseguiram, eu sei que, enfim, só que eu conheço duas pessoas distintas das que eles falaram aí, que também conseguiram. A minha amiga, ela fez mestrado aqui na física e ela está fazendo doutorado agora lá na Alemanha, a Damares, Alemanha, Na Áustria, não é? enfim, na Europa. Mas não é na Alemanha, eu acho. Eu não lembro direito. E eu tenho um outro amigo também, que ele era da computação. É que assim, eu não sei exatamente qual foi o caminho deles, mas eu conheci eles pelo IMEC, pela Unicamp, e assim, são pessoas perto do nosso ciclo de conhecimento. E ele está na Inglaterra, trabalhando num centro de pesquisa lá também. Não é possível mesmo. Só acrescentando, assim, eu não, além da Maris, eu não conheço ninguém mais, mas assim, a única coisa que eu falo depende muito do caminho que você quer traçar e ir atrás dele. Tipo, algum tempo atrás, eu estava olhando também mestrado fora, eu vi muitas bolsas, Nova Zelândia, Austrália, que o pessoal, as universidades lá realmente abrem as portas. Eu não cheguei a me candidatar a nada, mas eu tive um amigo que chegou a fazer um projeto para enviar, mas aí acabou que ele foi para o mercado e ele tomou outros caminhos. Mas assim, cara, tudo é possível, depende muito de você. Uma coisa que eu me recordei agora, tem um amigo meu, Ranieri, ele foi para um centro de pesquisa na Inglaterra, ele direto me manda oportunidades de estágio de verão, que daí você consegue passar 3 meses, 2 meses lá, consegue o contato, um aprendizado muito bom, e daí se você quiser fazer um mestrado, alguma coisa fora, você já tem aquele primeiro contato. Então buscar, por exemplo, estágios de verão, passar 2, 3 meses na universidade, ir atrás disso, é uma coisa interessante. Alguém quer falar mais uma pergunta? Quão difícil é conciliar trabalhar e a faculdade? O curso que é integral e trabalhar, manter boas notas, ter um desempenho interessante acadêmico. Eu começar? Bom, no meu caso, eu atrasei o curso, que eu tomei a decisão de ir para o mercado de trabalho. Eu estava no meu segundo ano, em 2012, que eu comecei em 2010, quando eu decidi ir atrás de estágio. Eu iniciei na Unisoma, fiz um ano e meio de estágio, e nesse período, o aprendizado que eu estava tendo na Unisoma me proporcionava um crescimento muito maior do que eu esperava. Então eu comecei a aplicar muito do que eu via na teoria aqui, programação linear, não linear, na prática mesmo. Eu falei, beleza, gostei desse caminho, é isso que eu ia seguir, só que vou ter que tomar decisões. Depois desse ano e meio, falaram para mim, a gente quer contratar você. Eu falei, beleza, vamos lá. Comecei a montar minha grade e falar, eu não vou formar em fase, como que eu posso fazer? Eu diluí minha grade, coloquei as matérias que eu podia, que era obrigatório, só tinha durante o dia, fiz elas, matei o quanto antes, e o restante fui fazendo à noite. Atrasei, foi trabalhoso, cansativo, mas valeu a pena. Foi mais uma questão de planejamento, né, para mim. Eu também, eu atrasei um ano, o curso por conta do estágio também. Em 2011 eu estava na Unisoma e tentando conciliar com as disciplinas. Assim, falar que é fácil não é, você se desgasta bastante, mas vale muito a pena, porque assim, hoje você entrar no mercado de trabalho sem você ter uma experiência é um pouco mais complicado. Você tendo uma experiência de estágio, você já está um pouco à frente. Então, assim, se você conseguir conciliar isso, ter um estágio, enquanto você está na graduação, você vai adquirir uma experiência e você já vai entrar em alguma empresa produzindo. Você não vai ser só custo para essa empresa. Não vai ter toda a curva de aprendizado. A curva de aprendizado é menor. Você já entra produzindo e dando retorno para ela. Então, vale muito a pena. E por isso que é um pouco mais difícil se você entra sem ter um estágio. É difícil. Mais difícil as empresas contratarem. E assim, eu também não me arrependo de ter atrasado esse um ano. Foi o ano assim que eu acho que eu mais aprendi.
em termos de aplicar mesmo a teoria na prática. E, cara, valeu a pena. Eu aconselho todo mundo que quer ir para o mercado de trabalho, se conseguir, eu aconselho isso. Um ponto que eu gostaria de complementar é que depois do estágio eu direcionei mais as matérias eletivas, que basicamente boa parte da minha matéria eletiva eu fiz lá no IC. Então eu fiz programação linear aqui, só que eu fiz parte de algoritmos de aproximação, linguagens formais autômatos e outras matérias de criptografia no IC depois que eu fui para o mercado. Falei, beleza, gostei bastante da aplicação, gostei de trabalhar disso, programar em cima disso, e falei, quero seguir essa área. O que eu tenho no curso de matemática aplicada que vai me ajudar a direcionar para isso? E tomei muita decisão de matéria que eu fiz depois a partir do meu estágio. Então, vale muito a pena, o aprendizado é muito bom. É cansativo, você tem que se planejar bem, mas vale a pena. É só continuando a pergunta dele para vocês. Como que foi a questão das aulas? Porque o nosso curso é integral. E os estágios, você normalmente começa às 8, vai até às 3 ou assim vai. Como que foi conciliar isso? Vocês conversavam com os professores? Ia só fazer prova? Como que foi, mais ou menos? No meu caso, a Unisoma é bem flexível nisso. Então a gente podia entrar, o horário na Unisoma você delimita com o seu gerente e fala, ó, esse dia eu vou ter aula, não posso. Vou entrar a tal horário e sair a tal horário. Então no mínimo fazer 4 horas por dia, ou 6 horas se tivesse mais tempo. Acertava com o gerente no começo do semestre como seria a minha alocação, e a partir disso eu conseguia vir nas aulas, saia das aulas, pegava o ônibus e ia para lá. Então era sempre assim, aula, pegava o ônibus, Unisoma, saía e ia para casa aula à noite. Foi bem assim, conciliando o horário do estágio junto. E tem uma questão também de semana de prova, poucas pessoas sabem, mas a lei de estágio, ela fala que você não precisa ir no estágio em semanas de prova. Então você é isento de ir tranquilamente. Respondeu. Bom, o meu caso é bem parecido, porque eu também entrei pela Unisoma e é bem flexível mesmo, pessoal. Todo mundo sabe como funciona a Unicamp, sabe que é integral. E quase que... bom, hoje a grande maioria lá do corpo lá é a Unicamp. Então eles sabem como funciona e é bem flexível em termos de Unisoma. Não sei como é em outros casos, outras empresas. Próximo. Só comissão. Não é só comissão, né? É quase uma continuação também. Mas vocês acham que vale a pena tentar um mestrado, um doutorado, trabalhando ao mesmo tempo? Abdicar da bolsa para conseguir estudar, ter um pouco dos dois mundos para ver se dá para conciliar também? Aí coloca o microfone mais próximo da boca. Isso, tá um pouquinho baixo. Com a experiência de vocês acham que dá para conciliar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado com o trabalho, para ter um pouco da experiência dos dois também, a vida acadêmica com o empresarial, a indústria? Dessa parte de mestrado, doutorado, na Unisoma tem vários casos de pessoas que fazem mestrado e trabalham na Unisoma, com CLT 40 horas normal. Vale a pena, na minha opinião. O difícil, para mim, que eu estou querendo mestrado também agora, está sendo achar um orientador que não crê dedicação exclusiva. Então, eu procurei alguns orientadores, a maioria me pediu dedicação exclusiva, e os que eu consegui que não era a área que eu queria. Então, eu acho que vale a pena muito. Você vai estar estudando, vai estar evoluindo, e você vai estar ao mesmo tempo trabalhando no mercado, na Unisoma particularmente, que você vai estar aplicando muito do que você está aprendendo. Desde que eu comecei no Unisoma, eu já li vários artigos, estudei bastante para vários projetos. Isso proporcionou muito aprendizado. E eu quero realmente um mestrado e uma área acadêmica mais voltado para a parte de aplicação mesmo em problemas reais do mercado. Então, na minha opinião, vale a pena e tem casos de pessoas que fazem isso. Bem, acho que eu vou dar uma de advogado do diabo. Veja, os exemplos que os meninos estão dando são da Unisoma, que é uma empresa de consultoria, que por acaso foi criada por um professor do nosso departamento, que eu imagino que tem muita gente da Unicamp lá. Ela tem todo um perfil bem especial, eu acho, né?
Então, de fato, um estagiário da Unisoma, e aluno nosso, ele vai conseguir fazer essa conciliação por ser a Unisoma. Eu não acredito que isso seja possível se você vai fazer um estágio no Itaú. Entendeu? Então, o que eu acho? Em primeiro lugar, eu acho que é bem difícil, logo no segundo ano da graduação, você já ter certeza que você... eu não quero continuar estudando, eu não tenho perfil de mestrado, doutorado, eu vou para o mercado de trabalho, ou sim, eu quero continuar estudando. Claro que existem casos, imagino que o de vocês foi isso, mas não são muitos, né? Eu acho que se vocês puderem se dar a chance de talvez fazer uma iniciação científica ou tentar fazer as matérias dentro do que é proposto pelo curso, e talvez deixar o estágio para o último semestre, para o último ano, isso é o mais aconselhado. Isso era o que eu aconselhava quando eu era coordenadora de graduação. Isso é o que a gente espera, em média, digamos assim, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Claro que há muitas exceções e há os casos de estágios especiais, como eu seja na Unisoma. Sobre o mestrado e o doutorado, o que eu vejo é que, não sei se isso é bom, se isso é ruim, ou se a gente poderia achar um meio termo, o mestrado e o doutorado na matemática aplicada, principalmente o mestrado no formato que ele e o doutorado, enquanto você tem que fazer os créditos e as qualificações, eu acho que fica muito difícil para o aluno trabalhar e cursar o mestrado aqui. Não inviabiliza outros cursos de mestrado, né? Mesmo nas engenharias há mais flexibilidade. Na Unicamp, nas engenharias há mais flexibilidade, em outras universidades. No nosso programa de pós-graduação, eu acho que é difícil você fazer o mestrado, fazer as matérias básicas, as duas obrigatórias, né, que é matriz e análise aplicada, análise funcional, né, que são bem teóricas, exigem bastante, e trabalhar também, né? Não é impossível, mas exige muito do aluno, né? Então, por outro lado, eu conheço muitos casos de alunos que terminaram a graduação, foram para o mercado de trabalho e voltaram, quer dizer, pediram demissão do emprego e voltaram para fazer mestrado e ganhar bolsa, o que é uma decisão muito difícil. Na verdade, na minha família eu tenho um caso desse. Minha filha, ela fez farmácia, não fez matemática aplicada. Sim, foi para o mercado de trabalho, fez o estágio na empresa que ela queria. E, bom, e acabou desistindo e voltou para fazer mestrado e doutorado aqui. E aí eu acho que é uma decisão difícil, porque você está no mercado de trabalho ganhando muito, né? E voltar para ganhar uma bolsa de, acho que é R$1.500 no mestrado. Né? Então, isso é uma decisão muito difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem vários casos. E que vocês escolherem o melhor caminho, quer dizer, talvez não seja o primeiro, né? Vocês talvez escolham puxa, não era isso, eu volto, e voltem, né? Eu acho que não tem problema nenhum eu ir por aqui, voltar, escolher. Vocês são jovens e têm que aproveitar isso. E talvez tomar essa decisão no começo do segundo ano, onde vocês estão no básico, né? Não sabem ainda o que é a matemática aplicada, não seja uma coisa muito boa, né? Eu acho que se vocês puderem adiar para tomar uma decisão sobre iniciação científica, sobre estágio, e fazer isso, talvez no começo do terceiro ano, eu acho que é melhor. Eu disse que eu ia dar uma de advogado do Tiago. Bom, eu vou ficar no meio termo aí, porque eu concordo em partes com o Mano, também concordo com a professora. Assim, eu acho hoje, imagino, a Unisoma, pela proximidade que tem, como o professor falou, da Unicamp, que está aqui perto, do pessoal ter saído daqui, a Unisoma, eu acho assim, quando eu estava lá, eu me via, eu acho que eu poderia, pelo menos tentar, por mais cansativo que fosse. Hoje, por exemplo, que eu estou numa empresa longe de uma universidade, estou falando fisicamente, eu não moro mais em Campinas, eu moro em Bauru hoje, tudo bem, tem a Unesp lá, mas não tem, eu não pesquisei ainda sobre as áreas
Mas assim, hoje, na rotina que eu tenho, eu acho que seria bem difícil eu encaixar um mestrado. É mesmo por conta, e aí eu também não sei, mas é mesmo por conta de aula, dos créditos, como a professora falou. Hoje, a hora que eu acabo o trabalho, eu quero descansar, eu não quero esfriar minha cabeça, assim, porque é bem corrido, é gente me chamando de todo lugar, tenho que ficar falando com um monte de gente, gente dos Estados Unidos, gente do México, e aí, tipo, a hora que você chega no fim do dia, você quer, sabe? E você tentar encaixar, eu acho que um mestrado no meio aí, hoje eu acho que é bem difícil na minha rotina. Chat, você falou desse negócio da sua filha de ir para o mercado de trabalho e depois voltar para o mestrado. Eu queria saber um pouco desse processo de voltar para o mestrado depois de um tempo que você saiu da graduação. Se é muito difícil, como que funciona? Porque todo mundo fala que é muito mais fácil quando você acabou de se formar, de estar tudo fresco na sua cabeça, prestar a prova. Não é fácil. Não é nada fácil, quer dizer, eu vou dizer da minha filha, mas depois eu vou contar casos que seriam mais próximos de você. Da minha filha, particularmente, foi bem difícil. O que aconteceu? Ela fez farmácia, mas fez iniciação científica na engenharia química. Aí ela ficou, não sei quantos anos afastada, né? Quando ela voltou, ela foi procurar orientador da engenharia química. E aí, sim, tinha a possibilidade dela entrar lá, com bolsa e tal. Quer dizer, ela prestou, eles têm uma seleção, não é um exame, mas tem uma seleção. Só que a graduação dela era em farmácia, ela tinha que fazer um mestrado em engenharia, quer dizer, ela teve que estudar cálculo sozinha, porque ela tinha fenômeno de transportes, equações diferenciais, e ela tinha visto um pré-cálculo no curso dela, né? Então, o caso dela foi particularmente bem difícil, eu acho que existe muita disciplina. Eu tenho ex-alunos que saíram e voltaram, e aí o caminho é procurar professores, que se fez iniciação científica ou não, mas professores com quem você teve contato na sua graduação, né? E, quer dizer, buscar algum apoio. Acho que é muito difícil você chegar e do nada, né? Ir para um lugar diferente da onde você fez a graduação. Eu não conheço nenhuma experiência desse tipo. Acho que isso seria mais difícil, talvez, né? Porque eu acho que, nesse momento, você precisa conversar com professores que você já conhece, ter alguma orientação melhor. Enfim, ter algumas dicas, né? Porque não é fácil mesmo. Mas eu conheço muitos exemplos desse tipo. Porque, como o Lucas falou, o mercado de trabalho exige muito, né? Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que saiu, ela fazia o mestrado, e ao longo do mestrado ela foi contratada no Itaú. Bom, ela tinha horário para entrar, mas não tinha hora para sair, né? Então, por sorte, ela estava terminando o mestrado, faltava acabar de escrever. Se ela tivesse que ainda fazer coisas, ela não acabaria aquele mestrado em poucos meses, né? Porque é isso, você chega em casa, pelo menos esse é o relato de todos que eu tenho, né? Eu não quero fazer mais nada, né? Eu quero dormir, e eu sei que o dia seguinte vai ser cheio também. Então, é isso que eu acho que inviabiliza um trabalho desse tipo, né? Com um mestrado acadêmico. Nós temos agora mestrado profissional, né? Que isso é um caminho legal, porque as aulas são concentradas em blocos, né? Então, o mestrado é voltado para quem trabalha, né? Então, mestrado profissional e universidade pública. A gente tem aqui na matemática aplicada um mestrado profissional. Então, isso eu acho que pode ser mais viável, né? Complementar, tem um caso que eu conheço, um amigo meu que eu conheci durante a graduação do IC, as matérias que eu fiz lá, ele estava fazendo matéria do mestrado. Ele passou 20 anos no mercado de trabalho trabalhando na IBM. Ele terminou a graduação de ciência de computação, ficou 20 anos trabalhando, aí decidiu voltar a fazer mestrado. O que ele fez foi dar a cara a tapa e conversar com os professores que ele não conhecia, porque já fazia bastante tempo, o professor nem lembrava dele. Conversou, trocou ideia, conseguiu um orientador numa área que ele gostava, que ele queria, entrou no mestrado, terminou o mestrado, fez o doutorado, terminou o doutorado, e agora, se eu me recordo, a última notícia que eu tive dele, ele tinha ido para fora fazer um pós-doc.
seguinte, era mais uma continuação da pergunta anterior. Quando você falou em concluir o mestrado, qual a minha pergunta, qual a opinião do departamento, como é visto no departamento usar os 3 anos? Porque no máximo você pode fazer em 3 anos, né? Isso é visto de maneira pejorativa, não é visto com bons olhos, porque você abdica da bolsa, e aí a questão é, isso realmente facilita um pouco mais, mas torna um pouco mais viável trabalhar e fazer o mestrado? Não sei se eu entendi bem sua pergunta. Quer dizer, você, por exemplo, o caso da Fernanda, dessa minha aluna, que eu falei que ela saiu, né? Ela ia terminar o mestrado nos 2 anos, no prazo de 2 anos ela tinha a bolsa. Eu acho que seria em fevereiro, ela saiu no meio do 4º semestre, né? Tipo setembro, outubro. E aí faltava escrever, então eu acho que ela até não terminou em fevereiro, mas terminou até julho do outro ano. Não sei se foi bem isso que você perguntou, mas eu vou responder mais ou menos o que eu entendi. A questão do departamento veja, isso é um problema seu e do orientador, né? Quer dizer, o problema do aluno com o orientador, é o problema do orientador entender a sua escolha e aceitar, isso é um problema dos dois. Em relação ao programa, na verdade, nem sempre um programa de pós-graduação está ligado a um único departamento, mas vamos dizer, em relação ao programa de pós-graduação, o que acontece é o seguinte, o programa ele sempre tem uma nota na CAPES, e por conta dessa nota ele tem mais ou menos bolsas e outras coisas, né? E essa nota é dada baseada em vários critérios, e um deles é o tempo médio que o aluno usa para fazer mestrado ou doutorado. Então, o que o programa de pós-graduação, digamos, não gosta é que isso vai aumentar seu tempo, né? O tempo máximo, por isso, o tempo máximo ser 3 anos, o que acontece? Se o aluno pede a bolsa, abre mão da bolsa para ir fazer, normalmente ele tranca a matrícula, e quando ele está, ainda que ele trabalhe e tal, quando ele está apto para defender, aí ele volta a se matricular. Então, ele, na verdade, esse tempo que ele ficou fora não está contando, porque ele está com a matrícula trancada. Então, é normalmente isso que se faz. Porque a questão é essa, a questão é você não onerar esse tempo médio, né? Agora, o que o departamento faz, o departamento, sei lá, nem sabe. Quem sabe é ser orientador e o coordenador de pós-graduação, normalmente, né? Então, isso é um problema, basicamente, do aluno com o orientador. Não sei se era mais ou menos isso que você estava pensando. Obrigado. Próximo. O senhor disse que depois do estágio, você partiu para muitas matérias no IC. Eu queria saber se na minha graduação eu posso puxar mais para matemática computacional e talvez até uma iniciação científica lá, e estar perguntando entre essas 2 áreas que eu conheci. Bom, na época que eu fiz o estágio, na sequência fui puxando para o IC, eu já tinha desde o começo uma tendência para o IC. Junto comigo foi um amigo meu, que ele gostou bastante da matéria do IC mesmo. Eu segui a área de mercado de trabalho, ele seguiu a carreira acadêmica. Ele fez iniciação científica no IC, tem um laboratório lá chamado LOCO, Laboratório de Otimização Combinatória. O professor Flávio que é de minhas aulas. Muitas matérias que eu fiz no IC foi com esse professor. Foi algoritmo de aproximação, análise de algoritmo, e matérias assim que usa muita matemática aplicada. É fantástico e esse professor tem muito conhecimento. Problemas aplicados, parte de grafos, foi o que meu amigo seguiu. Ele falou, quero trabalhar com grafos. Começou a fazer iniciação científica com esse professor. Na sequência ele foi com mestrado, só que o mestrado ele foi fazendo na USP com outro professor indicado por esse. Então é bem possível você seguir a área da matemática aplicada voltada à computação. Você pode ter alguns problemas para pegar matéria no IC por reserva de turma. Mas a maioria das matérias interessantes que eu achei, que teoria dos grafos, algoritmo de aproximação, que são bem legais para o pessoal da matemática, não tive problemas de reserva de turma. Poucas pessoas de C pegam mesmo essas matérias. Respondi a pergunta? Alguma coisa? Próximo. Eu acho que eu posso até complementar um pouco da sua pergunta, que eu estou terminando a graduação. E eu fiz algumas disciplinas no IC, a maioria são oferecidas à noite, então é bem bacana. Eu fiz até 322, que é em Java,
A única coisa que ele falou é esse problema de reserva. E a demanda está cada vez aumentando, cada vez mais, e a gente já não tem mais reserva. Antigamente até tinha uma outra reserva. Aí você tem que fazer a matrícula, provavelmente eles vão recusar, mandar um e-mail para o coordenador, e na alteração de matrícula você tem que tentar de novo. É dessa forma. Mas eu também aconselho muito você pesquisar as seletivas do IMEC. Tem coisas computacionais aqui dentro que é bem bacana. Então vale a pena você não só ir para o IC, mas visualizar aqui também, que é bem legal. Só complementar a Canimec que ele falou, tem duas matérias que eu fiz aqui, eu achei bem bacana. Uma foi tópicos, que na época foi voltada à teoria dos jogos, que foi basicamente você implementar realmente um problema de teoria dos jogos, é um projeto de implementação. E a outra foi modelagem matemática, que também era voltado a tópico, que era com implementação. Então, tópicos são matérias, eu sei que, na matemática, que o professor tem uma liberdade de dar a disciplina da forma que ele quer, não é tão engessado esqueci a palavra agora, na ementa. E você vê quando abre o tópico, vê o professor, o que ele se propõe a dar, tem bastante coisa bacana abrindo aqui no IMEC que você pode pegar e aconselho. E muita matéria teórica aqui, como programação combinatória, matéria voltada a você desenvolver a parte de programação linear e programação não linear, no IMEC são bem bacanas. Eu também vou falar um pouquinho agora. Tem também estudos em redes, que eu fiz uns projetos bem pesados. Simulação de sistemas. Normalmente tópico depende do professor. Porque, por exemplo, eu fiz tópicos em biomatemática com o Johnny, o professor que fez segunda-feira. Ele deu em tópicos Bio1 e 2. Então, por exemplo, eu não precisei fazer Bio1 e nem Bio2, porque eu fiz tópicos em biomatemática. Então, eu já me sentia capaz de fazer muitas das modelagens que a Embrapa veio falar hoje. Então, assim, depende um pouco do professor. Por exemplo, o Aurélio, às vezes, ele dá algumas coisas diferentes. O Lúcio, ele pega um pouco de álgebra linear. Então, por exemplo, quando você sai a grade, vê primeiro quem é o professor, vai conversar com o professor, vê o que ele vai dar. Vê se te interessa. Porque, às vezes, e uma coisa que é um pouco ruim, né, talvez, você não pode fazer o mesmo tópico duas vezes. Então, não teria como você pegar tópicos em bio e depois fazer tópicos em bio de novo. Então, dá uma olhada, vê se é isso que você quer mesmo, e daí, se você quiser fazer de novo, você faz com o ouvinte dele. Alguém mais? Posso falar uma coisa? Gustavo. Bem, eu não sei se ainda é assim, mas quando eu era coordenadora, o que era possível é que um conjunto de alunos tinha interesse em estudar um determinado assunto, entrava em contato com o professor abre um curso, uma disciplina de tópicos e vai falar sobre esse assunto. É assim que funciona ainda, né? Então, isso eu acho que é legal, quer dizer, se tem um grupo interessado, né, num assunto, procura um professor com quem eles têm afinidade e que toparia fazer, trabalhar naquele assunto. Eu acho que isso é bacana. Sim, na verdade, eu não sei se é exatamente assim como está sendo feito hoje, porque ultimamente tem poucos alunos procurando os professores para fazer isso. Tá? Porque eu conversava bastante com o Abreu, eu era representante discente de graduação quando eu estava aqui, e ele sentia falta disso, assim, sabe? Eram poucos alunos que vinham na reunião de horário de curso para pedir as matérias, então vinha eu e mais 2 amigos, assim, pedir as matérias que eu queria. Então, assim, o Tópicos acho que deixou de ser um pouquinho assim, mas a ideia sempre foi essa. A ideia sempre foi você querer uma coisa, ir lá e pedir, e o professor e o coordenador, ele sempre vai fazer o melhor para atender a necessidade dos alunos. Tanto que, por exemplo, quando eu fui me formar, eu tinha que fazer, acho que mais 4, 8, eu não sabia, eu sei que tem que fazer mais 2 eletivas, e eu já tinha feito todas que ia ser dada naquele semestre. Então, no caso, eu vim, né, pediu para o professor, tem que formar, né, eu preciso de mais uma eletiva diferente. E aí ele fez de tudo para a gente conseguir um professor para que eu pudesse fazer a letiva que eu queria, não qualquer letiva. Eu queria fazer a letiva das que eu tinha em mente de fazer, e ele conseguiu fazer. Então, acho que falta um pouco também... A CEMAP veio mais para também ajudar isso, tipo, unir um pouco a DMA, os professores, os pós-graduandos, os alunos, para tentar quebrar essa onda que está de falta de interesse dos alunos e conhecimento do que é a matemática aplicada, né? Porque, por exemplo, muitas das matérias que eu fiz sem saber o que era.
Então, hoje eu posso, talvez, tipo, conversar com veteranos sempre é uma boa, para também ajudar, não é? Isso está complementando, então, os alunos mais novos que querem estudar matemática vão na reunião de horários, que realmente não está vindo ninguém, então os professores vão dar as disciplinas que aparecer, que bem entender. Então, se vocês virem aqui, pedir a disciplina, vai ter. Eles estão bem abertos, assim. Então vai depois. Ok. Bom, eu tô meio que, acho que na contramão de todo mundo aqui, porque assim, eu vesti a camisa da aplicada, mas oficialmente eu sou da licenciatura. Literalmente. Né? E assim, ano passado eu me encontrei na aplicada, comecei a fazer coisas de otimização e falei, é isso, me apaixonei por isso, é isso que eu quero. Vou tentar testar o mestrado, o mestrado ano que vem, mas eu queria saber, por exemplo, Unisoma, por exemplo, elas teriam algum problema, né? Um licenciado em matemática está querendo trabalhar com otimização, se é possível, porque estou tentando visualizar aqui, né? Opções. Será que isso é um impeditivo? Porque eu poderia talvez ingressar, né? Pedir ingresso na aplicada, mas não vou fazer isso, cara. 3, FG, não tem o menor interesse. Você aprende, se você quiser. Não vai haver essa possibilidade. Eu quero, é a otimização que eu gosto, é isso que eu vou fazer, então, pra mim não existe essa opção. Métodos. Respondendo a sua pergunta, tem licenciados trabalhando na Unisoma. Eles fizeram cursos de... o caso que tem lá atualmente, a Gabriela, não é essa outra, ela fez licenciatura em matemática. Vai vir aqui, ela vai dar um mini curso, não é? Vai dar desafio. A Gabriela vai vir amanhã, ela fez licenciatura em matemática, aí o mestrado dela fez em matemática aplicada. Só que o que contou muito foi a questão da experiência dela. Então, quando ela foi fazer a entrevista, perguntaram, você já trabalhou com matemática aplicada, isso aquilo. Ela contou, falou e está lá até hoje. Trabalhando na Unisoma, tranquilo, isso aquilo. A graduação, você vai ser graduado em ciência matemática e matemática aplicada. Mas vai muito contar, eu puxei programação linear, eu fiz determinada matéria, onde só ouvi muito disso. Não sei como foi muito nas outras empresas. Acredito que, quando eu fiz a graduação, eu fui membro da Quanta. A gente participou bastante desse contato da empresa com a universidade através da Quanta. Teve o Luiz e alguns outros casos que a gente viu na Quanta, que eram físicos, que vão trabalhar como analistas e em cargos de engenheiro, algumas vezes. Então era muito deles conseguir se apresentar e mostrar para o RH, passar aquela primeira barreira para chegar no diretor ou no gerente na entrevista. Quando chegava, conseguir uma conversa, a área que ele tinha estudado realmente, não que estava no diploma, mas que ele tinha focado interno, conseguia mostrar, eu foquei nisso, eu quero isso, eu vou trabalhar nisso. E passaram, ia tranquilo, de boa. Muito vai ter aquela barreira do RH, porque o RH pede engenharia ou pede determinado curso. Manda o currículo. Você vai, às vezes, ter que colocar um disclaimer, alguma coisa assim, falando, fiz determinada matéria, me qualifiquei para isso, mas é possível. Tem casos, e vários casos mesmo disso. Cara, é o que eu falo, depende muito de você. Eu acho que é muito mais você se mostrar interessado do que, por exemplo, claro que seu conhecimento teórico conta, mas assim, é muito mais você demonstrar interesse naquilo. E hoje, e generalizando, não só na Unisoma, qualquer empresa. Hoje, por exemplo, comigo, outro cara que trabalha, ele não é matemático aplicado, eu acho que ele é engenheiro mecânico, não me recordo muito bem. E eu conheço vários casos. Por exemplo, eu tenho um super amigo meu, que ele se formou na engenharia agrícola aqui, e hoje ele trabalha no Santander com análise de riscos. Então, você olha assim, sabe, não tem intersecção, claro, teve matérias que ele usou para tratamento de dados e tudo mais, mas assim, se você falar para pensar, o que o engenheiro agrícola está fazendo num banco que olha num banco de mercado, né? Que não é o Safra, por exemplo, que tem a ver com a agricultura. Então, assim, depende muito mais de você, eu acredito que depende muito mais de você demonstrar o seu interesse na entrevista e, claro, que aí um pouquinho do seu currículo vai contar para você conseguir a entrevista, mas é muito mais você demonstrar o interesse, eu acredito.
E, cara, não desista da otimização, é muito bonito. Não desista da otimização, com certeza. Mas, só completando o que eles estão falando, eu tive alguns alunos que fizeram licenciatura aqui, vieram fazer mestrado, alguns doutorado também comigo. Esse exemplo da Fernanda, que fazia o mestrado comigo, que foi contratada no Itaú, ela fez licenciatura aqui. A Daisy, que terminou doutorado em abril, está no Bradesco, ela fez licenciatura e fez mestrado e doutorado na matemática aplicada. Eu tive uma outra aluna... sim, eu disse que finalmente eu fiz uma tese aplicada em situações reais. Foi uma aluna que fez licenciatura e fez mestrado e doutorado comigo. Ela trabalhou em controle de temperatura em aviários. Quer dizer, é bem o que o Lucas falou. Depende do seu interesse. E, na verdade, eu acho que tem duas palavras que começam com D, as duas, e que são fundamentais de traçar o seu caminho, né? Eu acho que é disciplina e determinação. Quer dizer, você tendo isso em mente, eu acho que você consegue o que você quer alcançar. Obrigado. Eu acho que, antes da minha pergunta, eu queria comentar que não vejo problema em pedir iniciação para outros institutos. Eu faço, e muitos professores acham até interessante, porque a gente tem uma bagagem mais teórica, eles podem estar procurando isso. Então, acho que não tem problema tentar em outro instituto. E agora minha pergunta é mais voltada ao comentário que a Chat fez no começo, falando que agora ela conseguiu fazer uma pesquisa que ela queria mais. Na pesquisa, como pesquisador, ou até no mestrado, no doutorado, qual que é a sua liberdade para escolher o que você vai pesquisar? Você depende muito do mercado, do que está sendo tendência, ou tem alguém que manda e fala, não, você tem que pesquisar isso? Como que funciona, mais ou menos? Na verdade, eu não sei se é a pesquisa que eu mais queria. Eu nunca tive muita vontade de fazer coisas Eu acho que meu perfil é muito acadêmico. Eu nunca tive vontade de, sim, vou lá na empresa, busco o problema, vou resolver aqui. Eu gosto da teoria, então o meu trabalho foi de desenvolver algoritmos, teoria de convergência, e algoritmos todos aplicáveis. Se tivesse alguém que quisesse pegar o algoritmo que eu desenvolvi e aplicar, ótimo, entendeu? Mas eu nunca tive o perfil de ir atrás. E, na verdade, por que agora... Quer dizer, por que agora isso aconteceu? Porque o grupo de otimização está num projeto FAPESP, não sei se vocês já ouviram falar dessa linha CEPID, né? Que o nosso projeto é de matemática industrial, então é bem isso, né? Nós temos que aplicar matemática nas indústrias. Esse é o projeto, não é só do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp, mas também tem da USP, de São Carlos, USP São Carlos, USP São Paulo, enfim, alguns departamentos de algumas universidades envolvidos. Então, agora a gente tem um fomento para ir atrás disso. Então, nós tivemos a oportunidade de contrato, quer dizer, da bolsa para um pós-doc que tinha esse background aí de trabalhar nessa parte de aviários, entendeu? Então, aí foi mais fácil a gente chegar. É muito difícil você chegar nessa parte de aviários, a cooperativa por trás, é uma coisa muito complicada. Mas, finalmente, nós conseguimos chegar e conseguir dados reais, porque nós temos esse projeto, nós conseguimos trabalhar com pessoas que têm esse perfil, você entendeu? Isso não é muito fácil. Aqui na universidade não é muito fácil você interagir com professores de outras unidades. Não estou dizendo que é por causa das outras unidades, é por causa da gente mesmo, é por causa de ambas as partes, né? A gente vai se fechando nas nossas unidades, né? Então, agora, não. Cada um determina a pesquisa que quer fazer. Pelo menos aqui no nosso departamento é assim. Eu acho que, atualmente, a sociedade cobra mais da universidade, né? Então, nesse momento, a gente se vê, assim, eu me vejo, eu tenho que fazer um pouco mais, né? Quer dizer, trabalhar mais com essas aplicações, poder fazer mais coisas. Eu acho que a sociedade, finalmente, está entendendo um pouco disso, mas a gente faz a pesquisa que a gente deseja fazer, isso não tem problema nenhum.
Não sei se era isso, Gustavo. Mais alguém? Alguma dúvida? Eu acho que eu tenho. Às vezes eu sinto um pouco de dificuldade, assim, talvez você brigue comigo, professora, mas é só uma pergunta minha. Muitas vezes eu vejo que o mestrado na matemática aplicada é uma coisa que não é para matemáticas aplicadas. Deixa eu tentar explicar. É que assim, a graduação do IMEC na matemática aplicada, eu acho que é tão boa, mas tão boa, que às vezes eu vejo que o mestrado não contribuiria muito mais na minha formação, sendo matemática aplicada aqui. Então, assim, por exemplo, acho que metade da minha graduação foi com pessoas da pós-graduação. Então, minha matéria era dividida e muitas vezes era a mesma prova. A única coisa que mudava era a nota do conceito A ou B, C para nota, de 0 a 10. Então, é um dos motivos pelo qual, às vezes, eu desconsidero a ideia de vir fazer aqui. Que eu não quero ter que fazer PL de novo. Eu não quero ter que fazer Bio1, Bio2 de novo. Eu queria uma coisa diferente. Eu não queria refazer as mesmas coisas que eu fiz na minha graduação. Mas não porque é ruim, mas é porque eu já fiz e eu queria avançar, entendeu? Então, o que seria... Como que você vê? Você acha que o mestrado em matemática aplicada para uma pessoa que fez matemática aplicada contribuiria significativamente? Ou você acha porque a matemática aplicada, por ser uma coisa bem interdisciplinar, seria interessante fazer fora, aplicado em outro instituto? Eu posso responder, mas eu acho que a Marina tem a contribuir bastante nesse caso. Eu respondo depois, mas você não quer falar um pouco? Tem algumas ideias a respeito. Gabi, a respeito das disciplinas, eu não posso te falar muito das disciplinas daqui. Mas, assim, como aluno de pós-graduação, você vai ganhar uma autonomia muito maior do que você tem na graduação. Você vai, de fato, desenvolver uma pesquisa, vai entrar em contato com pessoas. Então, a pós-graduação ela vai te proporcionar experiências novas, de fato. Essa questão da matéria ser um repeteco, eu não sei ao certo como é, porque eu fiz a graduação aqui e o mestrado lá. Então. Por exemplo, o pessoal lá na física que fez Quântica 1 e 2 na graduação, eles viram Quântica 1 e 2 da graduação basicamente na primeira metade de Quântica 1 da pós. Então, até mesmo para eles, teve matéria nova. Para mim, foi horripilante. Mas, assim, é isso que eu quero dizer. Quântica, eles não fazem na mesma sala que a pós-graduação? Não. Mas, assim, de fato, seriam todas as matérias assim aqui? Nossa, chato, né? A grande maioria. Por exemplo, eu fiz fluxos, fuzzy, simulação de sistemas, laboratório de simulação de sistemas, não sei o que mais. Programação inteira. Programação inteira, PL, P não L. Não, eu fiz com o oposto. PL e P não L mudou agora. Mudou. Agora? Bom, então tô vendo. Então, no tempo que eu fiz, a maior parte das disciplinas era separado, assim. Mas a experiência da pós-graduação em si é muito diferente. Você vai matar as matérias e vai ter a experiência. Na verdade, você vai ter que escrever, desenvolver pesquisa, vai ter que ser PED. Sim. Não, eu concordo completamente. Assim, eu imagino que fazer uma pesquisa e estar completamente focado nessa pesquisa, você e o seu orientador, e criar uma coisa única, assim, tentar ser único, pelo menos. Quantas vezes você já apresentou um pôster com erro? Você vai ter experiências novas, assim, vai apresentar um pôster com erro pequeno e ninguém vai perceber. E você vai para casa feliz, sabendo que ninguém viu e... Exato. Não, mas assim, eu concordo com você. Eu sei que a pós-graduação, não tô falando que eu acho que não vale. Mas em relação às disciplinas, eu imagino que porque, assim, é chato ter que fazer de novo. Assim. Exato, e são 5 eletivas. No mestrado hoje. Mudou, eram 3, agora são 5. Então são 5 coisas que eu teria que... Daria pra eu realmente caçar alguma coisa que eu não fiz. Mas como eu fui aquela pessoa que realmente fiz todas as matérias do MS, todas as MS bonitinhas, vai ser difícil, porque eu tive que caçar pra conseguir me graduar. Então, eu realmente não sei, porque que aqui, assim, na física, a maior parte das disciplinas é separada. Pra graduação e pós, assim. Eu acho que eu tenho uma ideia, mas não tenho certeza. Porque, na verdade, a gente tem poucos alunos de graduação na matemática. Então, você vê, eu acho que foi programação combinatória, eu acho que o Plínio deu, tinha 3, 4 alunos na graduação. E se todos os alunos trancassem, a disciplina ia ser cancelada. E aí tinha
pessoal da pós, e alguém da graduação tinha que estar na disciplina, senão era cancelado. Então, é um problema que a gente está passando de ter poucos alunos de graduação. E a gente nem conhece quem está lá na graduação. Na verdade, eu não acho que isso é um problema, porque torna a graduação muito forte. Eu, por ter feito com pós-graduação, eu imagino que as matérias que eu fiz, o professor tenha que ter levado o nível exatamente porque tinha pós-graduação dentro. Então, eu não acho que é uma coisa ruim para a graduação, mas eu acho que talvez seja ruim para quem está na mestrado. É que eu acho que ele quis dizer que é ruim estruturalmente para o IMEC. Sim. Não que seja ruim o pessoal da graduação fazer com a pós. Eu tô tendo uma experiência assim esse semestre agora. Eu tô tendo experiência assim esse semestre agora. Eu tô fazendo 3 matérias junto com a pós e uma delas eu sou a única aluna da graduação. Às vezes eu me perco, mas é bem legal. É bem legal, bem né? válido. Eu também adorava. Principalmente porque você tem um contato que você fala assim, nossa, que da hora, né? Dá pra fazer, e assim, eu tô na graduação e eu consigo fazer junto, sabe? É uma coisa bem legal. Mas a pergunta era mesmo, tipo, você acha que, por exemplo, vale a pena eu realmente me esforçar e vir aqui no mestrado no IMEC, ou caçar alguma outra coisa fora que tenha a mesma, uma aplicação parecida com o que eu gostaria? Essa é a pergunta. Eu tenho só uma colocação. Em relação a você fazer a graduação numa área e a pós-graduação em outra área, isso pode complicar se você deseja seguir carreira acadêmica. Porque muitos editais, eles pedem graduação e pós, às vezes no mesmo curso ou em áreas afins. Então, nem em todo edital você conseguiria entrar, se você quiser carreira acadêmica. Eu mesma já vi editais que exigem doutorado em física e a graduação em física ou licenciatura em física. Então, a minha graduação em matemática aplicada mesmo não entraria. Embora eu tenha 1 bilhão de créditos da física, assim. Eventualmente, eu vou fazer licenciatura em física para garantir que eu tenha uma graduação na área de fato. Mas pode ser complicado ter graduação numa área e pós na outra. Vamos lá. Fazer uma colocação da questão das matérias. Não sei no IMEC como funciona, mas no IC eu fiz muita matéria junto com o mestrado. E lá tem um caso que é o aluno da graduação, ele pode se matricular na matéria como graduação e como mestrado. Eu já descobri isso. É o PIF. Quando ele entra no mestrado, ele já aproveita essa matéria e já bate. Esse amigo meu, sigo carreira acadêmica, que eu estava comentando que fez junto comigo no IC, ele fez isso, ele terminou a graduação matemática aplicada com todas as matérias do mestrado que precisava. Então ele só foi direto para a dissertação. Eu descobri isso depois que me formei. Eu também não sabia disso e eu descobri com os colegas e eu fui correr atrás e até pedir matrícula fora do prazo e estou vendo ainda se dá. A gente realmente, às vezes, não chega a essa informação. Bom, era bem isso que eu ia falar, Gabi. Veja, como começou essa coisa na matemática aplicada de matérias serem... a mesma matéria ser dada na graduação e na pós. E que a gente copiou a matemática, né? O bacharelado em matemática, que tinha esse programa que você apontou. São poucos alunos do bacharelado em matemática. Bom, quem faz bacharelado em matemática vai fazer pós-graduação. Né? Então, acho que a partir do 3º ano, se eu não estou enganada, as disciplinas eram dadas em conjunto, mas o aluno era aluno de graduação, aluno especial na pós. Quando ele entrava no mestrado, ele já tinha feito praticamente tudo. Ele convalidava aqueles créditos. Essa foi a intenção na matemática aplicada, né? Eu já dei disciplinas desse tipo, que é o MT 404, que é o Métodos Computacionais de Álgebra Linear, tem a disciplina graduação, mas essa é a ideia. Os alunos fazem a disciplina graduação e tem que fazer como aluno especial na pós. Porque se ele quiser fazer... Se ele não quiser fazer, não tem importância, se não for fazer mestrado, mas se ele for, ele convalida os créditos. Lamento que vocês não tenham sido avisados disso. Ninguém sabe. Como que é a questão da nota quando você convalida? Tem que estar... Não, então, aí veja, o professor que está dando essa disciplina, ele sabe que ele tem alunos de graduação e de pós. Então, para pós, ele vai dar um conceito. Não, mas quando você convalidou, digamos que eu fiz na graduação... Você vai ter aquele... Se eu convalidar, eu vou ter um C? Não, mas não. Você é aluno de graduação e aluno de pós. O professor vai te dar uma nota de graduação, 2 notas. Sim, e aí você convalida com aquele conceito. Então, assim, só é interessante se você, de fato, manter uma nota boa.
Não, aí você não convalida, né? Você pode escolher. Você pode escolher convalidar ou não. Agora, eu não gosto muito dessa experiência em algumas disciplinas. Por exemplo, em programação linear e programação não linear, nós retornamos, né? Foi legal para mim, por exemplo. Hã? Por exemplo, Pode fazer o microfone. Tem que colocar tudo para cima. Tudo para cima. Para mim não foi muito legal, porque o método de ensino que o professor pôs para a pós-graduação... Bom, quando eu fiz PNL, como tinha pós-graduação, o professor decidiu que a pós-graduação ia dar aula. Nossa. Foi bem... Então, veja, Gabi, eu acho que é... Por que a gente decidiu voltar? Quer dizer... E, por exemplo, agora eu estou dando programação não linear na graduação e eu disse para o coordenador, a gente quer que seja separado. Quem vai dar na pós quer que seja separado da graduação, quem vai dar na graduação também quer. Veja, os alunos de graduação têm alunos de doutorado junto com eles. Quer dizer, é uma diferença de maturidade muito grande, né? Você disse, foi bom porque foi muito exigente e eu aprendi muito mais. Será? Será que naquele momento da graduação você não tinha que aprender o que era o mais básico de programação não linear, de programação linear, entendeu? Eu não sei, eu tenho isso poderia gerar uma discussão muito grande aqui, eu acho que nem é o momento. Agora, o que acontece? Aí o aluno entra e esse é o problema, né? Se você entra no mestrado da matemática aplicada e vai repetir as disciplinas da graduação, isso é um erro. Só que não é o caso, você não vai repetir. Quer dizer, não é essa a ideia. Se a gente separa PL da graduação e da pós, PNL da graduação e da pós, queria que meus alunos fossem assistir às aulas do Lúcio na pós-graduação agora. Deve ser completamente diferente, o enfoque é outro, a exigência é outra, o que eles estão aprendendo são outras coisas, né? Então, você não vai repetir. Porque se você for repetir, era justamente isso. Você já tinha que ter excluído essa matéria. De fato, isso não foi bem feito, é uma coisa que... Né? Talvez seja uma dica para passar para os professores, lembrar os alunos dessa possibilidade, ou pelo menos mostrar que existe essa possibilidade, talvez. Desculpa, mas isso é um trabalho do coordenador de graduação. Eu acho que o coordenador tem que avisar os alunos que estão matriculados nessa disciplina. Essa é uma disciplina de pós, você pode se matricular na disciplina como aluno especial. Isso não é um trabalho do professor da disciplina. Uhum. Próximo. Só deixa eu complementar e responder a sua pergunta também, olhando mais pelo lado do mercado, Gabi. Assim, você tem uma graduação no IMEC, por exemplo, fazer um mestrado em outro instituto, por exemplo, eu conheço gente que fez otimização, por exemplo, na elétrica. E eu acho que no lado do mercado de trabalho isso é visto com bons olhos também, porque você trabalhou com outro tipo de profissional, com outro enfoque. Então, eu acho importante também, dependendo o que você planeja, né? Posso falar? Professora, questão do mestrado que você falou, da pesquisa, eu queria saber qual foi a dificuldade de você associar a pesquisa do mestrado com a aplicação prática, a questão da conversa com a empresa. Acho que é uma dificuldade pessoal, não é nada. Quer dizer, talvez um comodismo mesmo. Isso na verdade, é uma coisa pessoal. Estou dizendo que... E eu vejo que a maioria dos meus colegas também não fazem isso. O professor Taub, que criou a Soma, ele era era uma pessoa muito diferente do resto. É maravilhoso isso. Uma pessoa que tem essa visão, uma pessoa que vai atrás. São muito poucos os professores do meu departamento que fazem isso, entendeu? E eu, particularmente, nunca tive interesse. É um comodismo muito grande. E agora, por que nós somos atrás? Porque nós temos esse projeto da FAPESP, nós temos que ir atrás. Né? Nós pudemos contratar, dar bolsa para esse pós-doc, que é um cara que... Ele foi atrás para a gente, né? E aí nós fomos só seguindo o caminho dele. Entende? Então, eu acho que é uma coisa pessoal. Não estou dizendo que isso é bom. Isso talvez tenha sido um grande defeito, né? Mas a questão do aluno com a conversa da empresa, de pegar os dados, essa conversa com a empresa, isso que eu também queria entender, foi complicado para você? Porque assim, eu imagino que seja difícil você pegar os dados dessa empresa e aplicar no acadêmico.
teoricamente, para a empresa não é um ganho muito considerável, imagino. Então, na verdade, nessa questão dos aviários, o que acontece? Como é que funciona isso no Brasil? A gente vai na granja e o granjeiro, ele é meio que um colonialismo, né? Ele é ligado a uma incorporadora, tipo JBS, coisas desse tipo, né? E ele vende toda a produção dele para essa incorporadora. Então, ele tem medo de passar os dados. Na verdade, tudo que a gente queria era pôr um termostato lá, medir a temperatura e tal, mas ele tem medo de fazer qualquer coisa se ele não tiver autorização dos diretores da incorporadora, entendeu? Então, a minha aluna foi conversar com os diretores e tal. Enfim, nós conseguimos, numa única granja, ter os dados de fato em loco. Então, talvez pelo segmento, né, do mercado. Outros segmentos têm a questão da... Como é que é? Da coisa do sigilo, né? Isso. Era essa palavra que eu queria lembrar. Por exemplo, a Deise, que está lá no Bradesco, tem a possibilidade dela aplicar lá o método que ela desenvolveu no doutorado, mas, claro, ela tem lá uma coisa de sigilo. Como é que é a palavra mesmo? É confiabilidade. Enfim, então ela não pode passar... Eu sei que os professores daqui que têm convênio com a Petrobras também tem uma questão desse tipo, então tem esse lá, mas acho que isso até que é bem levado, né? Acho que a universidade já aprendeu como fazer isso, eu acho que isso está tranquilo. O nosso problema com as granjas, porque eu acho que foi uma coisa meio nova mesmo. Aí, inclusive, nós fizemos... Aí foi legal também, porque a gente fez contato com uma professora da engenharia agrícola, uma outra doutoranda lá, e elas fazem muito isso, elas também nos ensinaram o caminho das pedras, nos apresentaram para... Enfim, essa que é a questão, né? Então, você tem que saber com quem conversar, o que você pode fazer, o que você não pode. E acho que por isso que eu nunca fiz, né? Só fui fazer agora. E eu acho que é por isso que a maioria dos professores não faz. Eu acho que é um comodismo acadêmico, né? E eu de fato, admiro pessoas que têm um perfil diferente. Isso que já acrescento, desculpa, mano, mas só acrescentando. Será que você acha que é o comodismo ou será que é o foco? Porque questão do acadêmico, da questão empresarial... Porque, assim, eu fiz a graduação aqui em aplicada e eu acho que a aplicada foge do mercado. Eu não vejo muitas... Aqui é muito acadêmico, né? Como todo mundo sabe. Mas a questão de fugir do mercado, eu acho que isso pode ter gerado também o comodismo. Eu acho que um gera o outro, né? O comodismo faz com que a gente fuja do mercado. Como a gente foge do mercado, a gente vai fazer mais matemática. E também eu acho que tem um pouco a ver com a formação inicial. Eu sou matemática, né? Então acho que isso tem muito a ver. Eu vejo que os professores do nosso departamento aqui são engenheiros, né? Isso um pouquinho aí com o que a Marina falou. Felizmente, no nosso departamento não teve essa coisa de... Isso é um problema, pode ser um problema em alguns editais, né? Você tem a formação de matemático, você faz engenharia, onde você vai prestar concurso? O Departamento de Matemática Aplicada, como foi criado num momento em que as coisas estavam começando a acontecer na matemática aplicada, então nós temos muitos engenheiros. Eu mesma fiz doutorado na engenharia elétrica, apesar de ter a formação em matemática, né? E eu vejo que, por exemplo, o Chico, que é o nosso diretor, ele é engenheiro civil e ele trabalha com mais aplicações. Então tem um pouco a ver também com a sua formação inicial, né? Eu, como sou matemática, quer dizer, amo a matemática aplicada, mas é isso, minha praia era fazer algoritmo e teoria de convergência, né? Quem quisesse aplicar os meus algoritmos, ótimo, mas eu não ia atrás dessa aplicação, né? Então eu me acomodei nisso. Só focando na parte de dado que você comentou, é bem difícil você conseguir, mas uma coisa que está mudando é a parte de Big Data. Facebook, Twitter e algumas redes sociais agregadas, você consegue o acesso ao dado dele porque você consegue ter o anonimato da fonte. Então você não sabe a pessoa específica, você sabe por demografia. Aí você tem determinados dados, você consegue pegar via API deles e capturar esses dados para fazer pesquisa. No IC tem um grupo, não me recordo agora qual que é o nome, que ele trabalha com dados do Twitter especificamente, para aplicar algoritmos de teoria de grafo.
É uma parceria que eles têm junto. Trabalha com questões de semântica, algoritmos de grafos e coisas assim. Eu cheguei a fazer uma matéria com um professor desse grupo, o André Sandaqui, e para buscar mais informações buscando esse nome e o grupo dele que faz isso. Foi umas reuniões do grupo, vi algumas meditações de mestrado focado nisso. Então, quando você consegue essa parte de Big Data, tem muito dado sinalizado, muita teoria para desenvolver, as empresas dando o anonimato da fonte, que é qual é a pessoa específica, elas só dão demografias, coisas assim, tem muito dado disponível para você trabalhar. Quando você vai para áreas específicas com empresas, como a Chet citou, é mais difícil você conseguir esse acesso ao dado, porque eles têm muita questão do mercado. Você tem que ser um dado confidencial, você não pode divulgar isso, o nosso concorrente pode ficar sabendo, e coisa assim. Isso está mudando em algumas áreas, mas ainda tem aquela barreira a superar. Contar um caso curioso sobre você conseguir dados reais. Quando eu fiz programação não linear, a professora Sandra ela pediu para a gente resolver um problema. Ela selecionou vários tipos de problema e cada grupo podia escolher um. O meu grupo escolheu o problema de locação e alocação de recursos. E na época eu procurei na internet, não encontrei muita coisa. Acabei encontrando os dados parciais de uma cooperativa de produtores de café. Mostrava os silos que eles tinham para armazenagem e mais ou menos quantas toneladas eles recebiam em cada um. Os dados eram bem parciais, mas eu achei que era interessante e apresentei para o resto do meu grupo. E uma das meninas, a tia dela era ligada a essa cooperativa. Eu achei totalmente bizarro, assim. Então ela conseguiu para a gente os dados completos. Então, assim, naturalmente tem áreas que tem menos essa questão do sigilo industrial. Então, assim, se você quiser dados para trabalhar, para praticar, para pôr em prática, existem áreas que é mais fácil você conseguir, assim. A gente conseguiu meio que sem querer, até. E como a professora falou, acho que antigamente era bem mais difícil mesmo por conta dessa questão de sigilo. Mas eu acho que tem mudado, como o Mano falou, isso está mudando muito, porque as empresas estão vendo que o importante não é o dado, é como você tira informação inteligente desses dados. E muitas vezes eles não são capazes disso. Então, unir com a universidade ou com a área de pesquisa pode ser muito interessante. E com o tempo eles estão, a indústria está vendo isso também, está com olhos para isso. Perguntas? Eu tenho uma, mas não sei se foi respondida muito bem. Porque para a empresa pode ser interessante vir para a universidade fazer os trabalhos. Até a gente teve uma palestra na segunda-feira, uma empresa que eles abriram um laboratório numa universidade federal. Bem interessante. E para a universidade? É interessante isso? Acho que é a Chet ou a Marina. É interessante para a universidade você ter uma empresa aqui dentro, fazer talvez uma pesquisa, tirar os alunos só do meio acadêmico, jogar para uma pesquisa voltada para o corporativo. É interessante para a universidade? Como é que a universidade recebe bem isso? Não, acho que é. Bem, eu acho que deveria receber muito bem, né? Nesse projeto da FAPESP que a gente tem, nesse CEPID, o que tem sido feito é que é sempre lá em São Carlos, porque o coordenador geral é da USP de São Carlos. Tem sido feitos workshops com a participação de alunos de graduação, de pós-graduação, onde a empresa vai ali, coloca um problema, e aí eles se juntam em grupos e tentam equacionar o problema e resolver o problema. Acho que eles têm alguns dias trabalhando naquilo, né? Eu acho que isso é ótimo. O aluno, na hora que ele vai trabalhar no problema prático, ele está aplicando tudo que ele está aprendendo aqui e ele aprende mais, né? Veja, nós matemáticos, e aqui os professores de matemática aplicada, por mais teóricos que a gente possa parecer, a gente não acha, quer dizer, eu pelo menos não acho que o aluno desaprende com a aplicação de jeito nenhum, né? O aluno vai aprender muito mais com a aplicação. É que a gente tem todo um conteúdo teórico para passar e, não pode, e tem que ficar se dividindo entre uma coisa e outra, né? Mas se a empresa chega, se a empresa tem as aplicações, se a gente pode ilustrar
uma aplicação, colocar uma aplicação numa disciplina e ali naquela aplicação usar todas as ferramentas, tudo que a gente quer que o aluno saiba, eu acho isso maravilhoso. Isso é muito recente, né? Quando a graduação em matemática aplicada começou, eu não posso afirmar com certeza absoluta, mas quase com isso, eu acho que a nossa graduação em matemática aplicada e computacional, né, foi a pioneira no Brasil. Então, isso começou em 1987. Né? Naquela época, os alunos saíam daqui, quer dizer, não eram reconhecidos pelo mercado de trabalho, eles iam trabalhar em bancos e tal, mas fazer mais estatística, fazer mais computação, né? E esse cenário foi mudando, e eu acho que atualmente, aquilo que eu acho que eu falei para ele, né? Agora a sociedade parece que já está cobrando da gente que a universidade tem que ter um papel aí. Antigamente não, né? Quer dizer, a universidade era muito distante da sociedade. E eu acho que é maravilhoso, quer dizer, tomara que essas iniciativas continuem acontecendo, aconteçam cada vez mais, e espero que os professores abram os braços, né, para isso. Né? E assim, lembrando que quem é da matemática aplicada, vocês têm a oportunidade de fazer 2 semestres de projeto supervisionado. Então, essa seria uma oportunidade de resolver esse tipo de problema. Quando eu resolvi um problema teórico, assim. Era cadeias de Markov com armadilhas. Fiz com a Marina, da estatística. Porque eu achei que ia ser legal ter na capa, né? Marina e Marina. Ela é Marina V também, falei, nossa, vai ficar fantástico na capa. Não foi por isso, mas acabou ficando muito legal. Mas assim, eu conheço pessoas que fizeram projeto supervisionado utilizando dados do estágio, por exemplo. Mas nada impede que você busque esses dados reais e resolva um problema de otimização durante o projeto supervisionado. Perguntas? Nenhuma mais? Eu tenho uma, mas eu vou ficar com vergonha de perguntar. Não, pergunta. Estamos quase acabando já. Aproveita. Não sei se vocês vão poder me responder, mas até que ponto matemática aplicada no mercado de trabalho seria interessante fazer estatística? Bom, profundo, Gabi, eu não sei. Estatística é a profissão do futuro, né? Eu leio isso todo de vários lugares, assim. Não, é que a gente estava conversando antes. Daí eu queria a opinião de assim, eu não sei até que ponto uma empresa aceitaria que a gente pode fazer os dois. Quase todo o trabalho que um estatístico faz, assim. Não querendo perder. Não querendo desmerecer os estatísticos, é claro. Mas, tipo, eu tô querendo dizer assim, um matemático fazer estatística também, dentro das duas formações. Tipo, 2 bacharéis. Isso é uma pergunta que eu tenho me feito recentemente também. Porque todo mundo, né? A parte de Big Data e de Machine Learning exige muito conhecimento de estatística prévio. E é uma coisa que está entrando muito forte no mercado de trabalho. A questão é, a base que a gente tem em matemática permite a gente aprender isso. Então, a parte de estatística, a parte de Machine Learning, eu estou lendo sobre isso, tenho estudado bastante. Vou fazer uma matéria esse semestre com um aluno especial de Machine Learning. E é uma coisa que eu falo, matemática aplicada para mim vale a pena. É uma graduação muito boa e você tem a opção de puxar coisas de estatística junto. Se eu fosse fazer matemática aplicada hoje, eu diminuiria um pouco a carga do C e subiria um pouco a parte da estatística junto, que eu sinto que faltou algumas coisas. Isso eu estou complementando com cursos online, que eu fiz alguns cursos no Coursera, Udemy e outras plataformas. Mas a parte estatística, na minha opinião, é bem importante. Eu não falei estatística, porque a estatística não tem a parte que a matemática tem, de modelagem, otimização. Ela tem uma parte para modelos estatísticos, você tem um conhecimento. Mas essa parte para mim é importante na matemática aplicada. Não sei se respondi, mas é a minha opinião. Uma pergunta. Eu só peguei o microfone para falar que é uma boa pergunta, Gabi. Também tenho... porque, tipo assim, eu sei que, enfim, a gente também pode estudar por fora e tudo mais, mas eu fico perguntando, até que ponto eu, estudando por fora, eu posso, enfim, a gente estudando, a gente consegue fazer qualquer coisa. Até que ponto qual é o limite entre estudar por fora e fazer estatística, entendeu?
Daí já daí ter realmente 2 formações, e daí você realmente poder falar, eu sou estatística também, e não só sou matemática e tenho conhecimentos em estatística, entendeu? Faz que nem eu. Vai fazer um mestrado em outra área, você fica com dúvida. Eu já pensei em fazer mestrado em estatística também, assim, enfim, eu penso muitas coisas e eu não decidi nada ainda, na verdade. Mas assim, basicamente, olhando, né, pelo que você falou, é colocar no currículo. Porque você ter um conhecimento em estatística e você ir para uma entrevista e mostrar que você tem esse conhecimento, para a empresa, para o mercado, é o suficiente. Claro, de novo, ter no currículo, ter a formação importa muito? Importa. Mas é o que você demonstra na entrevista e a vontade de estar ali, de atuar. De aprendizado, né? Oi? E de aprendizado também, né? A vontade de aprender. Isso, vontade de aprender também na área, crescer e tudo mais. Nessa área que você está disposto. Por exemplo, se você se candidatar a uma vaga estatística, banco trabalha muito com softwares de estatísticas e busca matemática aplicada no mercado. E eles ensinam muito lá, estatística lá, para o pessoal vai adquirindo esse conhecimento. Antes da próxima pergunta, só fazer uma última complementação. Citando 2 exemplos. Antes de estagiar tudo, eu trabalhei no HC, aqui da Unicamp, na neuroimagem. Internamente, eles têm uma demanda para estatística muito forte. E eles têm estatísticos lá dentro que trabalham com isso. Só que o detalhe foi, os médicos lá, eles, por osmose, aprenderam muita parte de estatística. Outro caso também, dentro do HC, mas na área de saúde, me fugiu o nome agora, saúde alguma coisa, calma que vai voltar. Não vai voltar. Saúde coletiva, exatamente. Na área de saúde coletiva, exige muito conhecimento de estatística de biólogos e... Exatamente. E falta isso na graduação deles também. Eu acho que a parte estatística deveria ser mais, não só na graduação matemática aplicada, mas em várias graduações, ser maior, mais complementada e ter um ensino maior dela. Porque para pesquisa, para análise de dados, ela é muito importante. E ela é um pouco deixada de lado para você aprender quando você for fazer alguma análise de dados, alguma pesquisa. Então, a minha opinião era que as graduações deveriam ter mais a parte estatística. Não você necessariamente tem que fazer estatística, mas a graduação em si ter uma parte maior disso para te preparar quando você precisar fazer uma análise de dados. Mas, minha opinião. Eu também teria feito mais estatística se eu soubesse. Mais umas linhas aí. A minha pergunta é a inversa. Eu faço estatística, eu ando puxando a matéria da matemática. Então seria interessante para o mercado de trabalho e para a parte acadêmica, eu estatística é saber mais sobre modelagem. Tanto que vocês falando que o mercado de trabalho exige muito estatística, e do que a gente viu na moda da pós-graduação, os matemáticos aplicados fazendo modelagem, em certo ponto perceberam que faltava conhecimento estatístico para melhorar a modelagem. Eu percebi com vocês. Bom, o que acontece é o seguinte, o cenário aí do mercado de trabalho ele é dinâmico, né? Muito dinâmico. E a gente, né, os professores, os coordenadores do curso, tentam acompanhar. Quer dizer, o nosso curso tem sido dinâmico, né? Nosso bacharelado em matemática aplicada. Ele foi criado com 2 modalidades, depois passamos para 5 ênfases. A ênfase te dá essa flexibilidade, né, de você não precisar fazer exatamente uma, você pode passear pelas ênfases. Agora eu vi que são só 3 ênfases, né? Imagino que as outras 2 saíram porque não houve procura ou pela dificuldade de fazer disciplinas fora do IMEC, né? Então, acho que respondendo as 2, eu, se fosse vocês, não faria outra graduação. Quer dizer, vocês terminaram uma graduação, você ainda não terminou, né? Mas você, Gabi, que já terminou, fazer outra graduação agora? Quer dizer, eu acho que eu não estaria disposta a tudo isso de novo. Para você, eu acho que a chance seria o mestrado, ou como ele citou, fazer cursos, né, pela internet, coisas desse tipo. A outra, Gabi, eu acho que sim, que você tem que ficar, à medida do possível, passeando nos 2 cursos. É óbvio que você vai ter um foco maior num deles, mas se você tem interesse pelo outro,
você faça disciplinas eletivas o máximo que você puder fazer, né? Eu acho que eu gosto dessa coisa do curso não ser engestado. Eu não sei como é que é o curso de estatística. O nosso curso, pelo menos quando eu era coordenadora, dava, eu acho que isso não mudou, né? Dá muita flexibilidade para você fazer eletivas. Então, esse é o meu conselho, minha sugestão para você. Faça as eletivas que você tem interesse. E o mercado de trabalho atualmente pede isso mesmo, pelo que está aí, né? Por essa coisa dos bancos, pela essa coisa dos dados e modelagem e tudo isso. Acho que um matemático aplicado e um estatístico estão muito em alta no mercado de trabalho, né? Felizmente. Bom, é isso. Só complementando, a partir do catálogo de 2016, se não me engano, qualquer disciplina ME, que é da estatística, e MC, que é da computação, vale como eletiva. Então, não tem problema. Mas é o contrário. Ah, é verdade. Então, o pessoal da matemática... Mas eu sei que... Eu conheço pessoal da estatística que acho que PL, P não L, eu acho que fluxos também são eletivas de estatística. Isso eu sei que fluxos, PL e P não L, eu não sei se tem mais. O quê? A minha análise, né? Mas estou falando, fluxo é uma matéria muito interessante, P não L, PL, para estatística já são matérias muito introdutórias para otimização. E a mesma coisa para a questão de matemática aplicada, a questão do... Esqueci o nome da matéria. Regressão? Regressão, né? Essa matéria é boa para o mercado. Pontuando algumas coisas, a Chat falou, tanto matemática aplicada quanto estatístico são bem cotados no mercado. O que está surgindo muito atualmente é a ideia do cientista de dados, que ele tem conhecimento bem diversificado, que ele consegue lidar com o problema, trabalhar aquele dado e tirar informação disso. Essa figura está surgindo. Essa questão de você estar muito matemático aplicado, o estatístico, a parte da computação, bem ligado, surgiu dessa figura. Só que você tem no mercado tanto para estatística como matemática aplicada. O que eu recomendo? Você está na estatística, continua puxando matemática aplicada, ter o conhecimento PL, P não L, fluxo de redes. Você vai ter esse conhecimento. Você vai estar muito mais habilitado em programação estocástica, trabalhar com, por exemplo, um webinar que o Gurob deu recentemente. Você aplicar método estatístico no seu dado, processar ele, limpar ele, antes de você jogar numa otimização. Você vai ter o ferramental para fazer várias partes do processo. Se o material aplicado, se ele não tiver uma especialização, ele não tiver o interesse ou conhecimento de estatística, ele não vai conseguir fazer essa parte de limpeza de dados, muitas vezes. O contrário também, se o estatístico não tiver um conhecimento da parte de otimização, ele vai fazer a parte de limpeza de dados, mas a parte de otimização ele vai deixar como material aplicado. Ambas as figuras têm mercado. A questão é, você quer trabalhar em ambas as áreas, quer se especializar muito numa, é o foco que você quer dar. Eu, particularmente, me interesso muito na figura cientista de dados, tanto que eu estou buscando parte de machine learning, parte de estatística por fora. É uma figura que, na minha opinião, tende a crescer no mercado, tanto no mercado do trabalho quanto na área acadêmica. E eu acho que até a pergunta da Gabi surgiu de um pouco da história, que como nós matemáticos, né, e eu não sei se você viu a apresentação da Accenture hoje e da Unisoma ontem, essas duas, que a Accenture é a antiga Gapso, né, que é uma empresa também que desenvolvia software na área de otimização, que é bem da matemática aplicada. E aí o pessoal começou a ver, poxa, mas se eu não tenho dado bem tratado, bem projetado estatisticamente, se eu não tenho uma previsão futura boa desses dados, meu modelo vai ser uma porcaria. Ele não vai dar... se você coloca porcaria no modelo, ele vai te dar resposta como porcaria de resposta. Então, surgiu um pouco disso, e no entanto que a Accenture hoje tem um baita departamento, né, como ela falou aqui, de 20 e poucos estatísticos. E a Unisoma também tem hoje, mas por conta eu acho que disso, né? Que trabalha muito junto. É por isso que eu acho que surge um pouco, né? O matemático aplicado esbarra no problema estatístico, aí ele começa a buscar problema na estatística, para aprender a se capacitar na parte de estatística.
Mais alguma pergunta? Última pergunta? Nenhuma pergunta? Então tá bom, gente. Acho que vamos ficar por aqui. Vamos agradecer todo mundo aí. Participantes. Muito obrigada. Bem, eu quero parabenizar o pessoal que organizou a semana por essa iniciativa, não só da mesa redonda, né, mas por todas as palestras que vocês tiveram. Quero agradecer muito o convite. Como eu falei para os meus alunos, né, eu passei muitos semestres sem dar aula para matemática aplicada, muitos semestres. Então, eu estou adorando, de novo, né, estar com os alunos de matemática aplicada. E essa oportunidade de estar aqui falando para alunos que eu já não conhecia mais vocês, né? Eu fui coordenadora, eu fiquei 6 anos na coordenação ao todo, eu conhecia todos os alunos da matemática aplicada. Então, eu sinto muito não conhecê-los mais. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui e parabéns para vocês pela organização, pela iniciativa. Obrigada. Obrigado. Eu também quero agradecer, obrigado a toda a comissão aí, é uma honra para mim estar aqui. Então, e sempre que precisarem também, que eu puder contribuir com alguma coisinha que seja, estou sempre aberto. Obrigado, Gabi, pelo convite que partiu de você. E, gente, se alguém quiser conversar um pouco mais, estou disponível. Se quiserem, pode pegar meu e-mail, posso passar. Fiquem à vontade, tá? Não precisamos parar por aqui, podemos continuar conversando. Estou disponível. Eu vou agradecer também, porque vai ficar mal. Todo mundo agradece ou não. Gabi, obrigada pelo convite. Quando você falou na primeira vez, eu fiquei apavorada. Falei, nossa, vai ter pessoas e eu vou ter que falar e tal. Eu gosto muito de dar aula, mas essa coisa de mesa redonda, eu falei, nossa, é muito diferente. Quadrada, né? Retangular. Muito obrigada pelo convite, parabéns por ter conseguido organizar. Eu estou aqui há muitos anos e eu sei que outras pessoas quiseram fazer e não conseguiram. Não foi só eu, viu, gente? Só que... Sim, todo o pessoal que conseguiu organizar, o pessoal por trás, parabéns. Se alguém tiver interesse em prestar mestrado, doutorado na física, imagino que ninguém aqui. A gente tem bolsas, ok? Bom, gostaria de agradecer também o convite, agradecer a toda a comissão, a Gabi que me convidou também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa diretamente, também passo meu e-mail, estou aberto a perguntas e o que for. Perfeito. Passo meu cartão para você e a gente conversa, sem problema. E agradecer a todos pela presença aqui também. Muito obrigado.